Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que bom, né, estarmos aqui, mais uma lição de célula, e hoje nós vamos finalizar essa temática aqui sobre Deus soberano, ok? Próxima lição, a gente vai estar falando sobre Jesus Cristo, o nosso Deus, tá bom? Então vamos lá para a nossa lição de hoje. O tema da célula é Deus soberano, e a lição de número 6: amarás o Senhor teu Deus, o Senhor Deus. Vamos lá, vamos direto para a introdução. Eu escrevi assim na introdução: queridos irmãos, hoje finalizamos a nossa série sobre Deus soberano. Tivemos a oportunidade, durante quase 2 meses, de aprender muito sobre algumas características e atributos do nosso Deus eterno. Portanto, gostaria de finalizar, já que aprendemos tanto sobre Deus, falando sobre o nosso dever e o compromisso que devemos ter com Ele. E o texto que iremos utilizar como base será Deuteronômio 6:4 até o 8. Eu coloquei 9 aqui, mas eu acho que até o 8. Até o 9 mesmo. Vamos lá. O texto diz assim, Deuteronômio 6:4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e na tua porta. Então até o versículo 9 do verso, é por isso que eu pensei que era o 8, o 9 está aqui, ó. Isso, ficou melhor agora. Então do verso 4 ao verso 9 do capítulo de número 6 de Deuteronômio, lido o texto, vamos então para o nosso esqueminha, né? O nosso esqueminha de perguntas e respostas. Vamos lá? Vamos lá. Opa, mudei aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Primeira pergunta. Cite para mim uma personagem bíblica e uma pessoa que você conhece que demonstra ter um amor por Deus de maneira diferenciada. O que eles fazem que chame a sua atenção? Queridos, por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? É uma pergunta introdutória, lógico, mas eu estou fazendo essa pergunta aqui à luz desse texto aqui, ó, do verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, que talvez seja o versículo, dentre todos esses que nós lemos, seja o mais destacado, né? Então a pergunta é, já que nós vamos falar sobre amar a Deus, a minha pergunta é, quem você acha na Bíblia que demonstrou grande amor por Deus? Né? Qualquer personagem que a pessoa pode escolher. E, além da Bíblia, você conhece alguém que demonstra grande amor? Quem é essa pessoa? E o que ela faz que demonstra tanto, que você acha que ela ama tanto ao Senhor? Então, aí, isso aqui eu até coloquei aqui, ó, a resposta é uma resposta particular. Então o pessoal vai falar, né? O pessoal vai falar, quem amou muito o Senhor foi Jesus, quem amou muito foi Paulo, quem demonstrou muito amor foi Pedro, não sei, foi João, eles vão citar. E depois vão citar alguém que conhece. Eu conheço uma vizinha minha, ela ama muito a Deus, porque eu vejo ela evangelizando, porque eu vejo ela orando muito. Fulano de tal, ele demonstra muito amor por Deus por conta disso, por conta daquilo. Então essa é a minha ideia aqui. Lembrando que essa é uma pergunta introdutória, uma pergunta de quebra-gelo, uma pergunta para o pessoal se habituando, né, naquilo que nós vamos falar, certo? Então essa aí é a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta é essa aqui, ó. Nos versos 8 e 9, Deus ordena para os judeus escreverem um pedacinho de papel,
um pedacinho de papéis, escreverem em pedacinho de papéis trechos da lei e colocasse nos braços e no meio da testa e também nos umbrais da casa. Qual era a ideia do Senhor? Deixa eu formular melhor a pergunta aqui. Talvez vocês não entenderam. Primeiramente, vocês vão pedir o pessoal para ler o verso 8 e o verso 9. Né? Eles têm que ler o verso 8 e o verso 9 para entender o que é a pergunta. Depois de ter lido, você vai perceber, eu vou até ler para você, né? Também atarás como sinal na tua mão e te serão por fronte aos olhos. O que está escrito aqui? É o seguinte: os judeus, Deus ordenou que os judeus escrevessem pedacinhos, ou melhor dizendo, Deus ordenou que o mandamento do Senhor estivesse atado nos braços, tivesse na fronte, na testa e nos umbrais das portas. O que acontece? Você vai perguntar ao pessoal, o que significa isso? O que significa isso? Escrever a lei, né? Eu acho que essa pergunta aqui, ela está mal formulada. No verso 8, no verso 9, Deus ordena para os judeus escrever a lei. Talvez essa aqui seja melhor. Deixa eu tirar esse pedacinho aqui. Os judeus escrever a lei e colocassem nos braços e no meio da testa e também nos umbrais da casa. Eu acho que ficou melhor aqui. Nos versos 8 e verso 9, Deus ordena para os judeus escrever a lei e colocassem, deixa eu tirar aqui, e colocassem nos braços e no meio da testa e também nos umbrais essa lei, né? Já escrever a lei, essa lei. Então, qual a ideia aqui? A ideia é a seguinte: Deus mandou que os judeus escrevessem a lei nos braços, na testa e nos umbrais da casa. Qual a ideia de Deus quando ordena os judeus a fazer isso? Né? Talvez eu falando aqui ficou melhor do que escrito, né? Mas não sei se vocês conseguiram entender, mas vamos lá. Qual a ideia aqui? O que Deus está querendo? Deixa o pessoal responder. Deixa o pessoal falar, não sei se vocês vão conseguir responder isso aí, mas a resposta é simples. Olha aqui, ó. No tempo de Jesus, os judeus haviam adotado uma interpretação literal dessa passagem. Por que literal dessa passagem? Eles realmente pegaram pedacinhos de papéis, começaram a escrever a lei e enrolar essa lei nos braços. Certo? De maneira que as crianças, quando elas olhavam para os braços, estava cheio de pedaços de papéis com a lei escrita e um pedacinho de papel também aqui, ó, na cabeça, né? Além disso, eles colocavam nos umbrais das portas um pequeno rolinho, um pergaminho, né? Com também pedacinhos da lei escrita que ficava pendurada nas portas, né? E o judeu tinha esse costume. E veja que o texto que eles utilizaram foi esse de Deuteronômio 6. Só que, qual o problema? Os judeus adotaram essa interpretação de forma literal. Mas, na realidade, não era literal. Não é que eles deveriam pegar a lei e escrever nos braços. Não é que você tem que pegar a lei de Deus e escrever nos braços. Ou colocar pendurado na testa. Imagina você sair com um pedaço de papel na testa e pedaços de papéis enrolados no braço, né, com a lei do Senhor. Seria muito esquisito, né? Primeiro que a nossa cultura não entenderia, não tem esse costume. Né? Então seria muito esquisito. Outro detalhe: esses pedacinhos de papéis que eram enrolados nos braços e colocado na testa era chamado de filactérios. Existe uma tradução mais antiga que chamava eles de frontal, porque colocava na testa, chamava eles de frontal. Mas hoje, entre os teólogos, é mais conhecido como filactérios. Né? Imagina você andar na rua com esses filactérios. Qual era a ideia de Deus? Era que eles usassem isso, fizessem isso literalmente? Não.
A ideia do Senhor é que o mandamento de Deus, o mandamento do Senhor, deveria estar nas mãos deles, né? Controlasse os seus atos, controlasse a sua vida no que se diz respeito aos seus atos cotidianos, e o mandamento filactério na testa significava dizer que os mandamentos do Senhor deveria ser o desejo do coração de Israel. Então, a casa e os pergaminhos na casa significava dizer que aquela casa ela é regida pelo mandamento do Senhor. Qual a ideia, então? A ideia é que os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, deve reger os meus atos, a minha mente e a minha casa. É essa a ideia do Senhor, certo? O querer de Deus, olha que coisa mais linda nós estamos falando aqui. Nós estamos dizendo que a vontade de Deus é o quê? Que você seja regido, a sua vida seja regida, a sua casa seja regida pela palavra do Senhor. Esse é o desejo de Deus para a sua alma. Ok? Então é essa aqui a nossa pergunta, para a gente compreender melhor, e até bom, né? Título de curiosidade, tem muita gente que não sabia, né, Ratos, o que significa filactérios, né? O que significa filactérios, e agora está sabendo, né? Então essa é a pergunta de número 2. Pergunta de número 3. No verso 4, o texto vai dizer que Deus é o único Senhor. De que maneira você demonstra que Cristo Jesus é o seu único Deus? Olha que pergunta mais linda, né? Ó, o texto está falando que Deus é o nosso único Senhor. Nós entendemos hoje que Jesus também é o nosso único Deus. Qual é a maneira que você demonstra que Jesus é o seu único Deus? O que você faz que demonstra isso? Né? Deixa o pessoal responder. Essa pergunta também é uma pergunta particular. Vai depender muito de cada pessoa. Mas eu vou te falar aqui o que seria a minha resposta. Eu responderia o seguinte. Eu responderia qual a maneira que eu demonstro que Jesus é o meu único Deus. Primeiro, amando Ele acima de todas as coisas. Segundo lugar, não tendo outro Deus a não ser o Senhor. Não adorando outro Deus a não ser Cristo. Não reconhecendo outro Senhor, outro Salvador a não ser Jesus. Então, quando eu amo Deus e amo somente Ele, unicamente, exclusivamente Ele, eu estou dizendo, Ele é meu único Deus. Essa é até uma lógica, né? Ele é meu único Deus, Ele é meu único Senhor, certo? Então, qual a maneira que eu demonstro que Jesus é meu único Deus? Amando Ele, unicamente Ele, somente Ele, exclusivamente Ele. Essa será a resposta mais apropriada. Talvez alguém fale outras coisas, né, que nos surpreenda, mas pelo menos eu pensando, refletindo um pouco aqui, seria essa a resposta correta ou a resposta mais acertada, tá bom? Então essas são as 3 perguntas. Agora eu vim com uma proposta diferente aqui, diferente das demais lições. Eu não sei se eu vou adotar essa proposta aqui de hoje, vou ver se vai dar certo. Se eu ver que dá certo, a gente continua, senão a gente volta no estilo de perguntas e respostas. Não é que eu não vou ter perguntas e respostas, já está aqui, né? Vocês viram que tiveram 3. Só que aqui eu vou agora, não vou utilizar perguntas e respostas, porque eu achei que ficou meio complicado eu fazer algumas perguntas aqui. Aí o que eu coloquei? Lição do texto. Ó, pessoal, nós já fizemos, você falando, pessoal da célula, nós já fizemos as perguntas e respostas, tudo envolvido ou baseado nesse texto que lemos. Agora nós vamos aprender as lições que esse texto nos tira. Qual é a lição do texto? Vamos lá? A primeira lição é essa aqui, ó. No verso de número 5, o verso de número 5 é, sem sombra de dúvida, o tema central de toda a Escritura no que se diz respeito ao nosso sentimento sobre o Senhor. Devemos amar a Deus, mas percebam que esse amor, ele não é um simples sentimento, algo simplório ou superficial, mas com certeza é algo profundo. Vejamos, portanto, esta profundidade. Veja que o verso 5 está falando que nós devemos amar a Deus. E talvez seja a principal atitude do ser humano seja esse, amar ao Senhor.
Amar a Deus. Só que esse amor que eu tenho que ter por Deus não pode ser superficial, não pode ser algo simplório, não pode ser algo simples. Muito pelo contrário, deve ser algo profundo, deve ser algo sagrado, deve ser algo valiosíssimo para nós, ok? E quando nós olhamos para o verso 5, a gente consegue ver o quão profundo, precioso e sagrado que Deus quer que nós encaramos o amor por Ele. Veja lá, vamos lá. O que o texto diz? Verso 5. Amará, pois, o Senhor teu Deus, é um mandamento, e esse mandamento tem uma característica, de todo o coração. Veja aí, nós não devemos amar a Deus de algo simples, né? Simplório, mas de todo o coração. Essa palavra coração significa o local dos pensamentos, vontade, emoções, conhecimento de certo e errado, consciência. Amar o Senhor não pode ser algo meramente religioso. Você tem a obrigação de conhecê-lo para que você tenha consciência que está adorando. Veja bem, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que você tem que amar a Deus de todo o seu entendimento. Você não pode adorar a Deus, amar a Deus, simplesmente porque a igreja manda que você ame. Porque você acha que é o certo. Porque alguém te ensinou que você tem que amar. Não. Você tem que ter consciência porque você está adorando a Deus. Olha, eu estou adorando a Deus porque eu conheço os atributos de Deus, os atributos de Deus. Eu amo a Deus porque eu conheço a sua persona, a sua personalidade. Eu adoro a Deus porque eu sei as suas características, a sua santidade, o seu poder, como ele trabalha, como ele age, como ele opera. Eu conheço a sua vontade, eu conheço os seus desejos, eu conheço as suas predileções, ou seja, o que ele é predileto para ele, certo? Então você tem que conhecer a Deus, você tem que amar a Deus com consciência. Eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus e eu sei o que eu estou servindo. Quando você não sabe o porquê que adora a Deus, o porquê que serve a Deus, você está simplesmente, você é um mero religioso. Adora porque a igreja manda, adora porque os outros mandam, ama porque os outros mandam. Então veja que não é algo simplesmente assim, eu amo. Não, tem que conhecer. Quanto mais eu conheço Deus, melhor fica a minha adoração. Maior é o meu amor. Mais impressionado por Deus você fica. Mais apaixonado, ardente em amor de Deus você tem. Por quê? Porque você conhece Ele. Quanto mais você conhece Ele, mais você quer conhecê-lo. Conseguiram entender? Então o amor de Deus deve ser de todo o coração. A palavra coração significa entendimento. Ok? Vamos lá? Segundo lugar, o que a gente aprende aqui? A gente tem que amar a Deus de todo o coração, mas o texto diz também assim, ó, amará, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Toda a tua alma. E veja bem, na Bíblia, essa palavra alma, ela tem vários significados. Ela significa pessoa, significa vida, significa interior, alma de uma pessoa morta, significa animal, qualquer ser vivo, né? Ser vivente. Mas essa palavra alma aqui é usada no sentido de vida. Então você deve amar a Deus com toda a sua vida. Tudo que há na sua vida, seja família, casa, trabalho, igreja, amigo, etc. Tudo deve ser em honra e glória do nosso Cristo, do nosso Senhor. Então veja, quando o texto bíblico diz que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, é com toda a nossa vida. E o que é a nossa vida? A nossa vida, eu estou falando de mim. O que é a minha vida? A minha vida, sabe o que é? A minha família é minha vida. A minha casa é minha vida.
né? As minhas ambições, o meu trabalho, a minha igreja, o meu ministério, é minha vida. E tudo isso, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos, é a minha vida, tudo que gira em torno de mim, os meus projetos, os meus sonhos, os meus planos, tudo que gira em torno de mim é minha vida, é a minha vida, né? É a minha vida. Ela pode ser glamurosa, ela não pode ser glamurosa, ela pode ser ambiciosa, né, até certo limite, ela pode ser uma vida pacata, não importa, é a minha vida. Então tudo que me cerca deve glorificar a Deus. Eu devo amar a Deus. Eu cuido da minha família por amor a Deus, eu trabalho por amor a Deus, eu me relaciono, eu tenho os meus relacionamentos interpessoais com os meus amigos porque eu amo a Deus, eu quero glorificar a Deus no meio deles. Conseguiram entender? Tudo que há em mim tem que ser para a glória do Senhor. Amém? Então eu adoro a Deus, eu amo a Deus com todo o meu coração, que é o meu entendimento. Eu tenho que compreender isso, quem é Deus, para adorar Ele melhor e amar Ele melhor. Eu tenho que amar a Deus com tudo que eu tenho, com toda a minha família, com toda a minha vida, com tudo que me cerca, né? E em terceiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. O que significa essa palavra força? Essa palavra força significa força física. Ou seja, devemos amar a Deus com todo o nosso corpo. E aí vai uma dica para as mulheres. Mulheres, tome cuidado com as suas vestimentas, porque você adora a Deus com o seu corpo. Seu corpo é do seu marido, né? Então nós temos que já ter um cuidadozinho aí, né? Amar a Deus com todo o nosso corpo, dedicar a Ele ao máximo que temos. Aproveitando a pregação de domingo de Hudson, devemos produzir, trabalhar 100% da nossa capacidade física. Quanto você tiver condições de produzir, produza com toda a tua força, com toda a sua capacidade, com tudo que você tem, né? A gente tem que produzir, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se esforçar para o Senhor, né? O problema, sabe o que é? É que quando as pessoas elas estão cansadas, fadigadas, né? Elas acabam priorizando outras coisas, né? Quantas pessoas que trabalham e chegam em casa cansados, só que é um cansado que ainda dá para a igreja, dá para ir para a igreja, dá para servir ao Senhor, cantar e cultuar. Não, prefere ficar em casa. É esse tipo de esforço que a gente tem que ter. Aí eu já tenho muitos compromissos e o pastor quer me dar mais um cargo, se esforce mais um pouquinho, se você tem condições, se não está te atrapalhando na sua família, se não está acabando com a sua saúde, dedica-se, esforça-se, entregue toda a sua força. Se você tem ministério, meu irmão, não procrastine, não empurre-se com a barriga, pelo contrário, esforça-te. Você está demonstrando o seu amor por Deus. Amém? Então, basicamente, essa é a lição que nós temos aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, amarás o Senhor Deus de toda a tua vida, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força física. Ok? Lição do texto, a segunda lição do texto. No verso 6 até o verso 8, o texto deixa bem claro que o nosso amor por Deus é um trabalho interno, onde nós devemos demonstrar com o nosso entendimento vida e força. Mas esse amor não para aí. Existe também um outro trabalho, chamado de trabalho externo. Esse trabalho consiste em expandir o conhecimento sobre Deus para os seus filhos. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que amar o Senhor teu Deus de todo entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força, é um trabalho interno. É você que tem que fazer, né? É você e Deus. Deus e você, interno. Deus trabalhando no seu íntimo, no seu interior, certo? Só que existe também um outro trabalho que o próprio texto vai falar, que é um trabalho externo.
é um trabalho que é você que vai fazer, mas você vai fazer para outrem. Existe uma terceira pessoa aqui. Você vai fazer para outrem. E quem é esse outrem? É os filhos. É os filhos. Veja o verso 7. O verso 7 diz assim, ó: tu as inculcarás aos teus filhos, e dele falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Certo? Tá vendo que esse trabalho já é um trabalho que diz respeito já a uma terceira pessoa. O primeiro, interno, é você e Deus. Nesse verso 7, é você, Deus e mais os filhos, né? Aí você percebe que está expandindo aí o amor. O que esse versículo 7 quer dizer? Esse versículo 7 quer dizer duas coisas. Primeiro, se você ama a Deus, com certeza você vai querer que os seus filhos conheçam Ele. Não é verdade? Se você ensina sobre Deus para os seus filhos, é porque você tem o Senhor como prioridade. Meu irmão, se você sabe que Deus é bom, que Deus salva, que Deus liberta, você não vai contar isso para os seus filhos, não? Você não vai expandir esse conhecimento para os seus filhos, não? Você só não vai fazer isso se você entender que Deus não é isso tudo. Se você entender que Deus não é o seu Senhor, que Deus não é o seu Deus, que Deus não é o salvador da sua alma. Se você entende que Deus é assim, você não transmite a mensagem para os seus filhos. Conseguiram entender? Então eu demonstro meu amor por Deus, Deus é a minha prioridade, Deus é o meu ser, o ser supremo, Deus é o meu Deus, quando eu amo Ele de todo o meu entendimento, a minha alma, a minha força, e anuncio para os meus filhos, porque os meus filhos é a minha maior preciosidade, é o meu maior tesouro. Se eu confio a mensagem de Deus ao meu maior tesouro, logo entende-se que Deus é precioso, amoroso, maior, superior, confiante. Conseguiram entender? Então, quando eu demonstro o amor de Deus para os meus filhos, eu demonstro o meu amor para com o Senhor. E em segundo lugar, quando Deus ordena que seja ensinado aos seus filhos sobre Ele, né, falar sobre os seus filhos, sobre Deus, a ideia é que o seu nome seja lembrado para todas as gerações. Conseguiram entender? Quando eu levo a mensagem para os meus filhos, a ideia aqui é que a mensagem sobre Deus perpetue, não pare na nossa geração, mas que a próxima geração continue a falar, a mencionar, a ter Ele como Deus. Amém? E para finalizar, eu tenho aqui a lição central. Qual a lição central? Se você ama a Deus, esse amor deve ser demonstrado com todo o seu ser. Esse amor deve ser demonstrado no cumprimento da lei, de sua lei. Esse amor deve ser demonstrado na sua preocupação com as próximas gerações, também conhecerem o Deus como Senhor. Amém? Queridos irmãos, essa é a lição central. A lição central é: você tem que demonstrar o amor de Deus você tem que demonstrar o seu amor por Deus de forma interna e externa. Você demonstra o amor de Deus obedecendo a sua lei, obedecendo a sua palavra, e você demonstra o seu amor por Deus anunciando às próximas gerações que Deus é o Senhor. Amém? Então, Deus é lindo, Deus é soberano, Deus é maravilhoso, não existe outro, Ele é único. Deus é o nosso Deus, a Ele seja dada a honra, a glória, o louvor. Ele é soberano, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso oleiro, Ele é o nosso consolador, o nosso confortador, né? E esse Deus tão grande merece sim, muito mais, muito mais. Ainda é pouco que nós fazemos, mas Ele é sim digno de receber toda a adoração, todo o nosso louvor e principalmente todo o nosso amor. Devemos dedicar tudo que temos, tudo que somos, transmitir para as outras pessoas esse amor. Deus é bom e só Ele é Deus. Amém? Irmãos, Deus abençoe vocês, que essa mensagem, que essa palavra, ela curta ou faça efeito aí no seu coração. E qualquer dificuldade, qualquer problema, mande uma mensagem aqui para mim ou para Ratos. A gente vai ter todo o prazer aí para estar respondendo vocês, ok? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.